O Fábio Luiz PG, incansável cooperador da tenda, fez um pedido que eu já devia ter atendido. Faço agora. Mestre da tenda, se puder, faça um vídeo sobre o povo que supostamente saiu do Egito e se concentrou em Canaã. Interessante, Deus acabou concentrando tudo em um só lugar. Forte abraço, Amit. Vamos lá, Fábio, vamos atendê-lo e me perdoe pela demora. Bem, responderei a pergunta com base no estado da pesquisa contemporânea sobre a historiografia de Israel e de Judá. Não entrarei em detalhes, será um vídeo informativo. As pessoas devem se municiar de informações da literatura especializada caso queiram checar as informações que eu estou dando. Mas as informações estão todas baseadas na literatura. Eu recomendaria 2 livros. O primeiro dele, do arqueólogo Israel Finkelstein e do historiador Neil Asher Silberman, A Bíblia Desenterrada. E o outro, do historiador italiano Mario Liverani, Para Além da Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro ponto, não há um povo bíblico. A Bíblia tem uma história mitológica que parte de Adão, chega por determinada corrente familiar a Abraão, passa por Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, e em algum momento vai para o Egito, e nós temos então a história do Êxodo. Isso é mitologia. Não é apenas o Êxodo que é mitologia. O Êxodo é mitologia, mas toda essa história. Adão e Eva é mito, a relação familiar de Abraão com Jacó é mito, os 12 filhos, as 12 tribos são mito, tudo isso é uma história mitológica. A história arqueológica hoje, a historiografia moderna, preconiza um Israel cananeu. O israelita é o próprio povo cananeu, não é outro povo, não tem identidade distinta, é o mesmo cananeu, reside ao norte, no território de Israel propriamente, e no sul, outro povo, também cananeu, os abramitas. São povos diferentes, com tradições diferentes, uma língua relativamente incomum, a língua semita, como toda língua de base comum, com palavras diferentes, sentidos diferentes para as palavras, gramática diferente, mas são povos que podem se comunicar, né? Há uma língua relativamente comum, mesmo até ao sul da Arábia, ao sul de Canaã, onde começa a Arábia, edomitas, por exemplo, os fenícios, tudo isso tem o mesmo fundamento linguístico, mas não a mesma língua, no sentido de que todos eles falam as mesmas palavras, com os mesmos sentidos, com a mesma sintaxe, com a mesma fonética. É óbvio que é diferente. É como quem caminha pelos estados sul-americanos, vendo como funciona o espanhol em cada um desses países. Mas ainda mais diferenciado, por conta da distância e do isolamento relativo de cada contingente tribal desse. Pois bem, mas vamos para o Êxodo. Há uma tradição do Êxodo na Bíblia hebraica, independentemente do livro do Êxodo. As coisas não se deram como estão escritas no livro do Êxodo. Israel como povo, muito menos ainda o Israel mitológico, que representa todo o contingente do povo bíblico, nunca esteve no Egito. Mas há um contingente populacional, um grupo dentro de Israel, uma das várias tribos sedentárias que compõem o contingente cananeu, que se identificará como sendo Israel, que possui uma tradição muito específica, um êxodo. Essas tradições são extremamente comuns. O livro de Amós, capítulo 9,
menciona 4 êxodos diferentes, de 4 povos diferentes, todos no território dos israelitas. Amós, ouvindo as conversas dos israelitas com base na sua tradição do êxodo incorporada a partir de parte de um grupo que se junta à classe dominante, então a classe dominante instrumentaliza a noção de êxodo divino para construir de si uma ideia de superioridade em relação aos demais povos tribais que habitam o mesmo território. O profeta Amós, então, reage da seguinte forma, falando aos israelitas, a esses israelitas que, por conta de uma tradição do êxodo, haviam desenvolvido uma noção de que eram especiais. Então Amós diz, por acaso vocês não são igual os cuxitas para mim? Os cuxitas aí são uma tribo árabe, tudo bem? Não são os etíopes aí. Vocês são para mim como os cuxitas, não tem diferença nenhuma. Aí o israelita argumenta, mas nós somos especiais porque Yahvé nos trouxe do Egito. Aí Amós diz assim, eu trouxe vocês do Egito, mas eu trouxe os filisteus de Caftor também. Eu trouxe os arameus de Quir. Ou seja, a memória mais antiga do Êxodo na Bíblia, porque Amós é o livro mais antigo da Bíblia, Jó não esquece. Que Jó é antigo? Jó é pós-exílico. Escolha melhor a quem você entrega os seus ouvidos, hein? Na época, o argumento é de que qualquer povo que está no território porque participou de um êxodo. Os filisteus participaram de um êxodo. Yahvé trouxe o filisteu para Israel. Os arameus participaram de um êxodo. Yahvé trouxe os arameus de Quir. Os cuxitas estão em Israel por força de um êxodo. Yahvé os levou para lá. Ou seja, o êxodo do israelita não serve para nada. É a mesma função que no Novo Testamento você ouve naquela frase. Vocês são filhos de Abraão? Grande porcaria. Eu posso citar filhos de Abraão até dessas pedras. Ou seja, é reconhecer que há uma tradição, mas, ao mesmo tempo, colocar a tradição no seu lugar. Não serve para nada, porque todos aqueles povos caminhavam de lugar para lugar. Além disso, Amós, no capítulo 5, dá outra informação, dizendo que quando esse grupo saiu do Egito, não Israel nunca esteve no Egito, mas esse grupo que saiu do Egito e leva a sua tradição do êxodo para Israel, e Israel, então, se apropria dessa tradição. Mais ou menos como um indígena que está numa escola e aprende que Cabral descobriu o Brasil. Não é curioso? Um indígena é descendente dos povos originários e agora ele aprende numa escolinha do MEC que Cabral descobriu o Brasil. Ah, não, o MEC não vai ensinar para o índio que o Cabral descobriu o Brasil, mas para a gente ensina. Muito bem. Esse grupo que saiu do Egito, diz Amós, não prestou culto a Yahvé. Não fazia sacrifícios para Yahvé no deserto. Ou seja, há uma tradição da perambulação no deserto. Óbvio, porque esse grupo saiu do Egito, o Egito está longe de Israel. Ele vai perambular pelo deserto do Sinai, pelo norte da Arábia, vai caminhando a leste por Moabe, vai caminhando, sobe para Amon, atravessa o Jordão e entra em Israel. Ele vai precisar de bastante tempo, algumas décadas, para fazer esta migração. E a memória do livro de Amós é escrito no século VIII, esse êxodo teria ocorrido quando?
no próprio século VIII, no século IX, 50 anos, 100 anos, os deuses ainda estão lá sendo cultuados. Amós diz, mas vocês cultuavam as estrelas, o vosso deus Caivã e Sicut, imagem que vocês fizeram para o culto. Ou seja, a tradição do êxodo existe. Não para Israel como um todo, mito, para um pequeno grupo, que depois comporá Israel, e Israel então se apropriará, porque quando os grupos se juntam, você junta as tradições do grupo. Mas esse grupo sequer tinha a memória de ter sido adorador de Yahvé. Esse grupo provavelmente conheceu Yahvé em Edom, porque havia um templo de Yahvé em Edom. E ele, então, quando entra em Israel, conhece já Yahvé, ou então ele não encontra Yahvé em Edom, a despeito de ter um templo de Yahvé em Edom, e encontra Yahvé quando chega no território de Israel. Mas eu acho que eles encontram Yahvé, e acho que esse pode ter sido o impacto, né? Porque ele passa num território desértico aqui, no sul de Canaã, conhecem Yahvé, incorporam Yahvé, caminham algumas décadas com Yahvé pelo deserto, e quando chegam em Israel, encontram Yahvé em Israel. O impacto psicológico deve ter sido formidável. Essa tradição do êxodo, então, não tem a dimensão que tem no livro do Êxodo. Muito brevemente, como chegaremos ao livro do Êxodo? Contestada a tradição do Êxodo por Amós, ela fica lá, não tem nenhuma outra serventia a não fazer com que a classe dominante se sinta o rei da cocada preta. 20 anos, em média, depois do livro de Amós ter sido escrito, se o livro de Amós é pré-exílico de fato, Israel é destruído, a população foge para o sul, para o território dos abramitas, as suas tradições serão fundidas às dos abramitas, por isso Abraão se tornará pai de Jacó, porque não eram, são tradições completamente diferentes. Então haverá uma lendária construção, uma construção mitológica de uma família ancestral comum, que não existe. A tradição do êxodo não vai servir para nada, os abramitas não participaram de êxodo algum, estão em Canaã e são cananeus desde sempre. Eventualmente, eles têm uma memória ancestral da vinda do seu ancestral, mas eles mesmos não têm nenhuma tradição do êxodo. Então, o êxodo circulará como histórias de avós, porque parte da família tem a tradição do êxodo, é o êxodo da vovó, o êxodo do vovô, mas não é o êxodo da vovó ou do vovô, porque a vovó ou o vovô são abramitas, e os abramitas não participaram do êxodo, mas a vovó, por parte de mãe, participou, ou o vovô participou por conta das tradições de Israel. Desgraçadamente também, o sul será destruído pelos babilônicos, mas o destino será diferente, porque a elite judaíta irá para a Babilônia, e quando eles retornarem, aí sim, esse retorno lembrará a eles a tradição do êxodo. Então eles vão escrever uma ficção teológica, o livro do Êxodo é, da primeira à última página, ficção teológica, nada ali é histórico, tudo é inventado, a não ser a tradição antiga do Êxodo e a peregrinação, porque o grupo que participou do êxodo original, um pequeno grupo nômade, peregrinou por décadas até chegar ao seu destino. Ou seja, Deus não juntou ninguém no território. Eles já estavam lá desde sempre. Mas essa história servirá como um mito político para que quem retorne da Babilônia venha conquistar a terra, tomar a terra dos abramitas. É por isso que a história do Êxodo é uma história violenta, porque houve enfrentamento violento entre os judaítas que voltaram da Babilônia e os abramitas que, tendo ficado na terra, não tendo ido para o cativeiro, se apropriaram das terras
da classe dominante que foi para a Babilônia. Quando a classe dominante retornar, vai ter briga pela retomada da terra e das terras boas que os judaítas haviam tomado aos abramitas séculos antes. Mas aí já é outra história. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.